privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no fim será insensato. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por nos reunirmos aqui mais uma vez nessa noite para agora cultuar ao Senhor. E nesse momento especificamente, quando a tua palavra foi aberta e lida, nós vamos meditar sobre ela, e nós esperamos, nós suplicamos que através desse texto, ó Deus, inspirado por ti, Senhor, nós possamos recordar essas palavras, nós possamos aprender estes conceitos, e ó Deus, nós precisamos ouvir a tua voz, falando-nos novamente. Ó Deus, por favor, tem misericórdia de nós. Como vimos, já lemos aqui, Senhor, nosso coração precisa desesperadamente da cura que vem do Senhor. E é por isso que nós pedimos que o Senhor opere em nosso interior. Em nome de Jesus. Amém e amém. É muito comum a gente ouvir alguma coisa sobre o nosso coração, e que, na verdade, se justifica
quase qualquer coisa que a gente faça, desde que você faça de coração. Nem tem tanto problema se alguma coisa errada ou é certa, mas desde que você fez de coração, tudo está justificado. Não é isso que a gente ouve por aí? Nas novelas, nos filmes de Hollywood, ou qualquer outro tipo de programa. O coração, e por coração, é claro, a gente não tem aquela visão biológica, anatômica, da anatomia do ser humano, como esse órgão que está aqui, que tem a responsabilidade de mandar sangue para o corpo inteiro. Claro, até nós entendemos o sentido, ainda que estreito, que a Bíblia trata, coração, como essa fonte. Na nossa sociedade, coração, quase quando se fala que para fazer algo do coração, ou pelo coração, ou com base no coração, a gente sempre entende que é com base no que nós sentimos, as nossas intuições. É assim que a gente entende na nossa sociedade. E então, nesta base, tudo se justifica. Faça segundo o seu coração. Uma decisão importante a tomar, um casamento que está acabando porque ele ou ela já está sentindo certas coisas por outra pessoa, e aí vem alguém e diz: olha, faça o que está no seu coração. Segundo boa parte dos comentadores, nós temos aqui nesse capítulo, todo o capítulo, na verdade, ficou uma parte ainda, mas do verso 1 ao verso 18 especificamente, a gente poderia estender para todo o capítulo 17, nós temos aqui uma série de vários assuntos que foram juntados aqui. Alguém chama, inclusive, exageradamente, de uma miscelânea de assuntos que, naquele momento em que esse livro foi rasgado, e você, numa leitura lá, para o capítulo 20 em diante, vai ver que um destes reis, para quem o profeta Jeremias estava falando, mandou rasgar o livro, e coube a um secretário de Jeremias juntar essas partes e outras partes, e é isso que nós temos aqui do livro do profeta Jeremias. Deus, por sua providência, preservou e usou o Baruque, o secretário aqui do profeta, para juntar essas partes, de maneira que o que nós temos hoje não foram naquela ordem as primeiras palavras que o profeta Jeremias, o próprio livro de Jeremias nos dá base para isso, E então, nessa edição, vamos chamar assim, do secretário do Baruque, que significa bendito, que é uma palavra que inclusive é usada aqui no nosso texto também, ele reuniu todas, e esse capítulo 17 trata então de vários temas, mas o interessante é que quis Deus, pelo seu Espírito, trazer essas palavras como nós temos, e embora a gente possa achar até exagerado que seja simplesmente uma miscelânea de assuntos, a gente tenha aqui, na verdade, um capítulo em que certas ideias, certos temas reúnem todas as partes deste capítulo. Uma delas, um desses temas, é o tema do coração. É o tema do coração. O coração, aqui, como também em todas as escrituras sagradas, usado o termo lev ou levav, que é a palavra hebraica para coração, 855 vezes em todo o Antigo Testamento. E por volta de 150 vezes no Novo Testamento, a palavra que é cardia no Novo Testamento, na língua grega. É usado frequentemente, então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como uma metáfora para a região inacessível da vida interior do ser humano, na qual ocorrem os pensamentos, surgem os desejos e são também tomadas as decisões da vida. Isso é coração na Escritura Sagrada. É isso quando a Escritura fala
quase todas as vezes, usa o termo coração e diz que a gente deve amar a Deus de todo o coração, ou que o coração, como aqui, é desesperadamente corrompido, é isso que dá-se a entender. É aquela instância interna do ser humano, que a gente usa o termo hoje de subjetividade ou interioridade, onde ocorrem os pensamentos, surgem os desejos e são tomadas as decisões da vida. É, portanto, um termo mais abrangente do que o uso da palavra que a gente faz hoje, como eu mencionei, na nossa cultura, na nossa língua portuguesa também, que simplesmente refere-se às emoções, às vezes, quando se fala coração, coração apaixonado. Então, nós estamos nos referindo somente a um sentimentalismo, uns sentimentos que vêm do nosso interior. Nesses versos, Jeremias reúne diversas informações sobre o coração, como em nenhum outro lugar a gente vê nas Escrituras Sagradas. As declarações mais profundas e verdadeiras, tanto negativas como positivas, sobre o coração humano, estão presentes aqui. Contudo, também, como esse coração, ele pode ser tratado, como ele pode ser redimido. Quais são essas declarações? Elas são declarações sobre, primeiro, a dureza do coração; segundo, sobre a confiança do coração; terceiro, sobre a corrupção do coração; e quarto e último lugar, a cura do coração. Então são estes as declarações que o texto nos dá e que nós vamos percorrer agora. Observe aí na sua Bíblia, ou de alguma forma, mantenha aí diante dos seus olhos o nosso texto. Veja em primeiro lugar como começa o profeta descrevendo o coração. E ele diz que o coração é duro. Veja a dureza do coração. Verso 1 até o verso de número 4, olha como ele começa: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Observe que, se você der uma olhada nos versos anteriores, você vai perceber, ou seja, os versículos finais do capítulo 16, que no sermão passado eu observei com os irmãos aqui, você tem um contraste entre esse final do capítulo 16 e o início do capítulo 17. É impressionante, ao mesmo tempo trágico também. Veja que no finalzinho do capítulo 16, nós temos declarações acerca dos ímpios, das nações, que não o povo de Deus. Vale a pena a gente recuar um pouquinho. Veja no finalzinho do capítulo 16, verso 19, olha que declarações. Ele diz: ó Senhor, força minha, e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. Veja o que ele diz: a ti virão as nações desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Acaso fará o homem para si Deus de fato, que não são Deus? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Nós terminamos exatamente assim, no nosso sermão passado, exatamente mostrando aqui um aspecto da missão, na verdade, em que haveria um tempo em que as nações, isso se cumpre a partir da perspectiva do Novo Testamento, quando o leque se abre, o Evangelho é pregado em todas as nações, pessoas viriam e diriam mais ou menos dessa forma, em resumo: pessoas que, tendo ouvido a palavra de Deus, que nunca ouviram sobre Deus, se voltariam para Deus confessando seus pecados, dizendo: olha, nós confiamos em divindades, em deuses falsos,
estão aqui, nós queremos o Senhor agora, o verdadeiro Deus. Mas o que é impressionante é que quando nós chegamos no capítulo 17, ele diz, o profeta, acerca do seu próprio povo, do povo que costumeiramente tinha ouvido a palavra de Deus, pessoas que cheias de conhecimento da lei de Deus, e elas viram as costas para Deus. Enquanto as nações são retratadas como se afastando das gerações passadas de idolatria, Judá permanece teimosamente determinada a infligir seu pecado inveterado às gerações futuras, diz o verso 2. Enquanto as nações virão dos confins da terra para conhecer a Deus, Judá será expulso da presença de Deus, diz o versículo de número 4. E por quê? Por que isso acontece? Porque os seus corações, diz o texto, são como tábuas de pedra, nas quais o seu pecado está gravado com um ponteiro de ferro, diz o versículo 1. Esses são os instrumentos da época, e eram uma espécie de buril ou cinzel, e que o nosso texto diz que marca, diz o texto, as tábuas do coração, que é uma referência àquilo que é profundo dentro deles e não pode ser mais estar ao lado da lei de Deus, da palavra de Deus, que deveria estar marcada com letras profundas nos seus corações, já não estão mais lá, mas o pecado de tal maneira acariciado, trazido para os seus corações e postos em prática e vivenciados dia após dia, costumeiramente, tendo prazer em fazer essas coisas más, acabou tomando conta dos seus corações, estão lá impregnados, estão engessados, através de práticas pecaminosas, estão governando as suas vidas. Em outras palavras, de verso 1 do nosso texto. O coração, como já comecei a mencionar para os irmãos, na mentalidade hebraica, na mentalidade do Antigo Testamento, não é apenas a sede das emoções, mas muito mais, é a sede da própria vontade, é onde as decisões são tomadas. O coração fala de toda a direção da vida, compromissos, prioridades, isso é o que se fala do coração, de tudo. Por isso que Salomão diz nos Provérbios e também no Eclesiastes que de tudo, ou sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração é este âmago, o ser essencial da pessoa, de onde procedem todas as decisões. Então aqui, essa metáfora do verso 1, das tábuas do coração, fala da recusa flagrante, incorrigível e inflexível de escolher mudar os seus caminhos pecaminosos. Quando o pecado se torna habitual, e nos recusamos a nos arrepender, mesmo depois de todos os apelos da palavra de Deus, dos profetas que são trazidos para denunciar o pecado, mesmo depois de todos os apelos da palavra de Deus, das advertências de amigos, ou dos protestos da nossa própria consciência, isso leva a um estado espiritual muito perigoso, nos mostra o profeta, na qual se torna cada vez mais difícil de se arrepender. Algo permanentemente escrito em pedra, é como as outras imagens de condições imutáveis que o profeta, em outros momentos, dentro do livro do próprio Jeremias, como por exemplo capítulo 2, verso 22, que o pecado é como uma mancha, que nenhum tipo de sabão, nenhum tipo de detergente
pode tirar, capítulo 2, verso 22, ou como nós passamos há pouco tempo pelo capítulo 13, verso 23, que a cor da pele ou as manchas de um leopardo não podem ser alterados, mesmo que a gente queira muito fazer isso, mesmo que a gente tente colorir, colocar outra, mas em algum momento isso vai se revelar e vai mostrar exatamente como é. É somente um milagre da graça de Deus que pode intervir e provocar uma mudança no coração quando tal estado for alcançado. E é precisamente isso que outros textos mostram, isso que o profeta Jeremias está dizendo. Para Jeremias, era a promessa da nova aliança, na qual Deus escreveria a sua própria lei nos corações que uma vez haviam sido gravados com o pecado, mas que agora seriam purificados pelo perdão de Deus. Por se recusarem a abandonar o seu pecado, diz o nosso texto, versículo 2, eles serão forçados a abandonar duas coisas, das coisas mais preciosas, coisas que foram de fato o maior símbolo da bênção de Deus sobre a nação de Israel. Diz o verso 2 e o verso 4, que a terra que foi a herança, eles iam perder, e a riqueza acumulada de todos os seus tesouros, diz o verso 3, a terra era a prova tangível da fidelidade de Deus, do Deus da aliança, mas eles iriam perder isso totalmente. Segundo lugar, o que se diz do coração em segundo lugar? Veja os versos 5, entre os versos 5 e verso 8, o coração confia em algo, ou a confiança do coração. Veja só o início aí dessa perícope, ou dessa parte, dessa passagem, verso 5 ao verso 8, ele começa dizendo assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia. Agora pule para o verso 7, bendito o homem que confia. Segundo um comentarista, a palavra principal aqui, a gente pode concordar com ele, a principal palavra aqui nessa parte é a palavra confiar. Maldito o homem que confia no homem, mas é bendito o homem que confia no Senhor, pois depende onde o coração da pessoa está. Essa é toda a questão da qual gira em torno aqui esses argumentos. O verbo usado para confiar aqui na língua hebraica significa basicamente isso mesmo, estar confiante, ou estar seguro, ou ter segurança em alguma coisa. Coração na Escritura está primariamente ligado à ideia daquilo que é mais central e mais profundo em alguém, como nós já vimos. Mas devemos acrescentar a isso, irmãos, o fato de que algo foi trazido para discussão em relação exatamente ao fundamento desta psicologia, desse entendimento da nossa interioridade, por uma ideia muito importante, especialmente dos neocalvinistas e particularmente de Abraham Kuyper, e o filósofo cristão que elaborou um sistema de filosofia e que trouxe de volta a importância deste conceito de coração. E que o coração, ele é fundamentalmente religioso, trazendo na verdade essa ideia do próprio João Calvino, o reformador de Genebra. O coração, ele é fundamentalmente religioso, ou seja, ele tem uma vocação ou um impulso para manter relação pessoal com Deus ou com algum tipo de ídolo. Coração, ele não é neutro. O ser humano, ele não está em cima do muro, em um estado em que ele está
mais ou menos assim, ele tem capacidade para escolher o bem ou o mal, independentemente da sua natureza. É muito comum em nossos tempos, pós-século XVIII, pós-iluminista, seja em círculos acadêmicos ou até na esfera popular mesmo, nos referirmos às pessoas como pessoas de fé e pessoas que não têm fé. Eu entrei na faculdade, já era pastor, na faculdade de filosofia, na Federal, e assim, aí logo ficaram sabendo que eu era pastor. Então algumas pessoas, um professor mesmo, gostava de bater um papo, você é religioso? Ele queria dizer que eu era um pastor, ou um padre, ou alguém, né? Você é religioso? Sim, eu sou, também como você é, né? É claro que tem sentidos dessa ideia de crença religiosa ou de religião. Há um aspecto primário, um aspecto secundário desse termo ser religioso ou a religião. O aspecto secundário são as denominações que a gente tem, ou as religiões formais, que tem uma liturgia, que tem uma maneira de cultuar. Você tem o islamismo, você tem o cristianismo, você tem o judaísmo. Esses são os aspectos secundários, mas há um aspecto muito mais fundamental, muito mais básico, e é disso que eu estou falando. Aquele professor perguntava de que religião que eu fazia parte. Ou ele estava preocupado com esse aspecto que se manifesta socialmente, uma igreja, um tipo de lugar onde se vai. Na verdade, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o nosso texto, na verdade, está chamando a nossa atenção, é que o nosso coração, ele confia em alguma coisa, ele se sente seguro em algo. Se não é algo ou alguém que é verdadeiro, ele confiará em algo que é falso. Somos todos pessoas de fé. A única diferença está no objeto da nossa confiança, em quem nós confiamos. A única diferença está exatamente no objeto da nossa confiança. À medida que tomamos nossas decisões, fazemos nossos planos, acompanhamos nossas ações, estamos todos exercendo fé de uma forma ou de outra, em relação ao futuro, que em última análise não podemos prever ou controlar. A pergunta é: onde você tem colocado a sua fé? Em que você tem confiado? Portanto, irmãos, o contraste, meus irmãos e amigos, neste curto poema aqui que o profeta, entre os versos 5 e 8, está dizendo, é entre aqueles que têm fé e aqueles que têm também fé em outra coisa. Não é entre aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé, mas é entre aqueles que confiam em si mesmo e aqueles que confiam em Deus, no Deus verdadeiro. Ambas as partes estão exercendo fé, mas a sua fé é colocada em coisas diferentes, em objetos diferentes. Essa é a questão. É esse o contraste do nosso texto. Maldito o homem que confia, que adora, que se prostra, que tem a sua segurança no homem. Agora é bendito o homem que confia, que se prostra, que adora, que tem sua segurança, que tem a sua esperança no Senhor. Veja, maldito o homem que confia no homem. Por este lado está a pessoa que confia no homem, que tira a força do braço do homem, que confia nele. A questão não é meramente que tal pessoa está usando recursos humanos. Não é isso que o texto está dizendo. Nós precisamos dos recursos humanos. Eles são dados por Deus normalmente. Mas é que ele está confiando neles enquanto o seu coração se afasta de Deus.
se afasta de Deus. A pessoa em questão não é meramente um ímpio, pode ser também alguém que tem desconhecimento completo da palavra de Deus, pode ser também, mas principalmente é alguém do qual o profeta está falando, que conheceu o Deus vivo, como Judá, como Israel, como as pessoas dessas tribos, que ouviram tantas vezes dos profetas, que tinham a lei de Deus, e que agora estão deixando-se governar, ou seja, o núcleo essencial de suas vidas, seus corações, não tem mais Deus como sua referência máxima. Esse é o problema. Philip Ryken, um dos comentaristas, ele diz uma coisa interessante, bem pertinente para nós. Esse versículo é um ataque direto à cultura ocidental. Seria difícil imaginar uma afirmação que seja mais anti-ocidental, pelo menos no século 21. Maldito o homem que confia no homem. Qualquer pessoa que confia em tecnologia, na economia, na psicologia, na medicina, no governo, nas forças armadas, nas artes ou qualquer outro aspecto da cultura humana está sob maldição de Deus. Jeremias diz: não confie em você mesmo ou no homem. Confiar em si mesmo. Qualquer pessoa que confie no homem, neste sentido que Jeremias está dizendo, será, diz o texto, maldito, amaldiçoado. Veja, e ainda tem, como se não bastasse essa denúncia do profeta, observe o verso 6, veja o resultado disso. No nosso texto, ele diz assim, porque será, olha, o resultado da pessoa que confia no homem, confia nesses poderes, no braço do homem, nas propostas humanas de solução, de segurança para as suas vidas, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Irmãos, vou até tomar água, que deu até sede de ler esse versículo aqui. O propósito era esse mesmo, era que você lesse novamente o versículo. Olha o que esse versículo está dizendo. Porque será, essa pessoa que está descrita no verso 5, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o homem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Você já viu uma descrição assim tão horrível como essa? Da solidão. Olha aqui a figura de solidão, de aridez, sabe? Você está desesperado, com a boca aberta, arfando por água, num deserto, e o que alguém para te ajudar chega e faz? Pega água salgada e joga dentro da sua boca. Essa é a imagem. Esse versículo nos deixa com sede só de pensar nele. O homem que confia em si mesmo é como esse arbusto solitário. Suas raízes não são suficientemente profundas para absorver a água do solo. Ele não está plantado junto à água viva da graça de Deus. Essa é a imagem. Eu sei que a imagem que este mundo faz dessa pessoa que tem autonomia, que confia no homem, que está dizendo, olhando para o espelho e dizendo: você é bom, você que está tentando arrancar lá de dentro a força para viver, ou paga alguém, paga caro para um coaching dizer para você o tempo todo que você presta, que você tem potencial. É isso que ele está dizendo, é um arbusto, uma murtazinha que não vale para nada no deserto. Está entendendo o que o texto está dizendo? É isso que ele está dizendo. É para isso que esses gurus prestam.
para te falar algumas coisas, para te enganar, para dizer que você tem um potencial que você não tem. Você está vivo, respirando e tem alguma coisa, apesar de não reconhecer por causa da graça, da misericórdia de Deus, e você se achando. É isso que é o ser humano. Por outro lado, bendito o homem que confia no Senhor. Verso 7, verso 8. Deste lado está a pessoa que confia no Senhor, cuja segurança está nele. E veja que, é claro, esses versos aqui, parece que o profeta está com o Salmo 1 na cabeça, né? Salmo de número 1, versos de 1 a 3. Tem aqui resultados também para esse que confia no Senhor. Diz o verso de número 8, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que diferença. Veja como vale a pena professar o Senhor, confiar nele, e ter a segurança de sua vida nele. O homem que confia no Senhor não deve ser imaginado aqui como um arbusto no deserto, e sim como o verso 8 nos descreve. A ideia de plantar aqui refere-se à colocação de mudas no solo para que possa crescer, e possivelmente comunica a ideia de algo que foi transplantado de um lugar para o outro, definitivamente aponta para a árvore que foi deliberadamente colocada ali. Diferentemente do arbusto, que apenas, simplesmente nasce no deserto. Essa é a ideia. E talvez isso seja uma referência exatamente à própria experiência do profeta Jeremias. Textos anteriores nós vimos, há 2 sermões atrás, a agonia do profeta Jeremias, depois de ver e olhar para as circunstâncias, e olhar para o seu ministério da perspectiva humana totalmente infrutífero. Ele começou a questionar a Deus, questionar também a forma de Deus agir, e agora a sua fé está recomposta, ele foi renovado, e ele então aqui, é como se falando da sua própria experiência, o meu coração foi tirado dessas coisas, da confiança no homem, ou de avaliar todas as coisas a partir da história humana, do braço do homem, mas agora o meu coração está no Senhor. Isso faz toda a diferença. Terceiro lugar, veja agora entre os versos 9 a 13, como nos descreve o profeta Jeremias acerca da corrupção do coração. Veja aqui, verso de número 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Esse resumo da nossa queda aí no verso de número 1, verso de número 9, melhor dizendo, ecoa na verdade aquele diagnóstico sombrio que o autor do livro de Gênesis, lá no capítulo 6, verso 5, antes de acontecer o dilúvio, ele diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aquele velho clichê que resume bem isso aqui: o coração do problema humano é o problema do coração humano. E esse problema é resumido aqui em 3 palavras no versículo de número 9. Observe aí o verso 9: enganoso. Depois ele usa uma expressão que no hebraico é apenas uma palavra: incurável. Ele usa o termo aqui, desesperadamente corrupto,
é simplesmente incurável e além do entendimento. Em outras palavras, nós somos dissimulados, doentes, inescrutáveis. O pecado que está gravado em nossos corações com um buril, com um cinzel, com esse objeto de escrever lá na época em tábuas de pedra, nos tabletes que eram feitos para escrever-se algumas indicações, está gravado dessa maneira, nos torna enganosos em nosso pensamento, doentes em nossas atitudes, obscurecidos, difícil de compreender, somos lerdos, nós somos vagarosos, exatamente por isso, de compreender as coisas de Deus. Essa dura verdade é apresentada aqui, interessante, num crescendo, segundo o texto, um coração moralmente insidioso, sem comparação, doente, além da esperança de recuperação, e portanto localizado muito além dos limites da condição de compreender, diz o nosso texto. Mas diante disso, veja, imediatamente no verso 10, colocada uma palavra do Senhor, que na verdade responde exatamente a pergunta que ele está levantando no verso 9. Ele diz assim: quem pode entender tudo isso? Quem pode conhecer o coração humano? Ele é enganoso, desesperadamente corrupto, incurável. Quem o conhecerá? Eu, diz o verso 10. Eu entendo o coração humano, diz Deus. Com base, como alguém parafraseou isso aqui, com base em minha observação precisa e criteriosa, eu julgarei com perfeita justiça os profundos recônditos da vida interior de uma pessoa, que podem não ser totalmente conhecidos, muitas vezes nem pela própria pessoa, mas o Senhor conhece as coisas escondidas, que nós nem queremos mexer, que nós tentamos colocar lá no fundo, e sequer temos vergonha de trazer à tona, um pedacinho que seja. A palavra de Deus diz que Deus esquadrinha o coração. Deus conhece tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o coração. Todas essas intenções, motivações e tudo mais. Quarto e último lugar. Veja que nesses versos, entre 14 a 18, o profeta, depois de descrever o coração humano, ele fala da cura do coração. Quem pode? Verso de número 14: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor que se cumpra? Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és Tu no dia do mal. Essa passagem é uma das declarações, como a gente viu, entre esses capítulos de 11 até 20, esse bloco dentro do livro do profeta Jeremias, tem várias declarações muito pessoais do profeta Jeremias. São chamadas também de confissões de Jeremias, onde ele faz algumas declarações muito íntimas da sua própria experiência. Muitas dessas experiências são experiências amargas, e ele fala de uma maneira tão íntima que em poucos lugares da Bíblia nós vemos um profeta falando dessa maneira. E esses versos aqui, 14 a 18, é exatamente uma dessas declarações, dessas confissões que o profeta Jeremias faz. E ele apresenta
aqui como que uma confissão, um lamento individual. E veja que, começando com uma petição e uma expressão de confiança e louvor a Deus, seguida por uma declaração de seu julgamento, e finalmente os versos 17 e 18, ele fala da sua expectativa de que Deus virá em seu socorro, de que, na verdade, pode parecer que realmente esse mundo está de ponta cabeça, que as coisas estão completamente invertidas e que parece não haver esperança alguma, mas que o Senhor, a seu tempo, fará a sua vontade, cumprirá os seus propósitos, cumprirá completamente. Ele cita no verso de número 15, pessoas que escarnecem sarcasticamente, veja o que é dito aqui: eis que eles me dizem, ou seja, os opositores, onde está a palavra do Senhor que se cumpra? E ele reafirma no verso 16 o seu compromisso de continuar sendo o pastor, o profeta, de trazer a mensagem de Deus para o povo, de apacentar o povo, trazer a palavra de Deus, até que então ele faz essa declaração de confiança, simplesmente pedindo a Deus: não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal, e sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado, assombrem-se eles, e não me assombre eu, traze sobre eles o dia do mal, destrói-os com dobrada destruição. Assim termina o profeta. Eu queria também terminar aqui simplesmente levantando duas coisas que a gente precisa, ao olhar um capítulo como esse, especialmente esses versos, até o verso 18, duas aplicações ou encaminhar para nós pensamentos que possam trazer, irmãos, a nós reflexões sobre a nossa vida, e que nós precisamos muito aprender desse texto com o profeta Jeremias. Veja que é muito importante para nós o profeta levantar que o problema fundamental nosso, problema fundamental do ser humano, está no seu interior. É o seu coração. É o seu coração. O problema não é a sua vida aí fora. O grande problema não é porque você não tem o emprego dos seus sonhos. Você nunca terá. O problema não é que as coisas, as circunstâncias não estão ao seu favor. Esse não é o problema. O problema não é a sociedade. O problema não é o seu emprego, o problema não são essas coisas, não é sua esposa, nem seus filhos, nem a casa que você tem, não o que você não tem. Não é esse o problema fundamental. O problema fundamental nosso é interior, e a Bíblia chama de coração. Se você confia, se você está seguro naquilo que é certo, no Deus verdadeiro, as coisas aí fora e as coisas exteriores, elas se reorganizarão. E ainda que temos a promessa, a esperança de que aqueles que confiam de fato no Senhor herdarão a terra. O problema é que aqueles que não confiam no Senhor, mas faz do braço humano, das potencialidades humanas, a sua confiança, eles estão sob maldição. Nesse sentido, é o profeta Jeremias que diz: maldito aquele que confia no humano, no ser humano, nessas coisas produzidas. Não que elas, muitas dessas coisas são inclusive muito boas, não há nenhum problema com as coisas que Deus nos tem dado, absolutamente. O problema é quando você as absolutiza, quando você reduz essas coisas às questões mais importantes da vida. O dinheiro pode ser uma pessoa,
Esse é o problema. E segundo, irmãos, também muito relacionado a isso, é um apelo que esse texto nos faz. A única coisa a fazer com o coração nessa situação que está apresentado aqui pelo profeta Jeremias, falando das tábuas do coração marcadas pelo pecado, falando de um coração enganoso, desesperadamente corrupto, incurável, ninguém pode curar. Você deve fazer como profeta, nós devemos fazer como o profeta Jeremias, aqui no verso de número 14, cura-me, Senhor. Veja que tem aqui o objeto certo, a quem nós direcionamos. Não adianta você procurar isso em outro lugar, compreende? Não adianta. Cura-me, Senhor. Você tem que ir à pessoa certa, você tem que se apoiar na pessoa certa, que é o próprio Deus, clamar a Deus por misericórdia. Foi o que Jeremias fez quando orou: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo. Esta é a oração do coração, que o coração incurável procura, a oração que o coração insalvável busca por salvação. É assim. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra que está sempre nos reclamando, nos chamando para ouvirmos atentamente aquilo que ela diz e nos alertando acerca do perigo do que está no nosso coração, da confiança do objeto que está por segurança da nossa existência, da nossa vida. Senhor, abre os nossos olhos para nós entendermos essas dimensões profundas e ajuda-nos, ó Deus, a trazer à tona, a nos arrependermos, a tirarmos aquilo que tem sido a confiança última da nossa vida, a nossa segurança, as nossas idolatrias, os nossos ídolos, aquilo que nós confiamos. Ajuda-me, ó Deus, a correr para o Senhor e clamar: cura-me, salva-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.